Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar o estudo bíblico de hoje. Eu também quero saudar os irmãos que nos assistem pela internet, que estão conosco ao vivo, ou que vão assistir esse vídeo que vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar início ao estudo bíblico de hoje. Viemos continuar estudando a palavra de Deus. Nós vamos orar pedindo a bênção e a iluminação do Espírito Santo. Convido você que está aqui na igreja, você que nos assiste pela internet, para que você ore conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pelos nossos afazeres, pelo nosso trabalho. Obrigado porque o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos trouxe aqui em paz e em segurança essa noite para estudarmos a Tua Palavra, para Te conhecermos mais, um pouco mais e melhor. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos entender o estudo bíblico de hoje, o ensino da Tua Palavra e possamos colocá-lo em prática na nossa vida para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, com as portas abertas. Pedimos a Tua bênção sobre nós que estamos aqui na igreja, os irmãos que nos acompanham, que nos assistem pela internet, aonde quer que estejam, que cada um de nós seja abençoado e edificado pela Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nós queremos Te conhecer cada vez mais e melhor. É o nosso desejo, a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, irmãos, então vamos iniciar o estudo bíblico de hoje, quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e eu coloquei aqui qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é estudar o livro todo, capítulo por capítulo, versículo por versículo e, mais especificamente, assunto por assunto. Dentre essas possibilidades que eu citei, eu penso que assunto por assunto é melhor e é mais produtivo. Mas eu reconheço que o livro é muito denso em seu conteúdo, mas estudar assunto por assunto, os irmãos vão perceber que é mais interessante. E nós já temos 2 estudos no canal, já terminamos o capítulo 1. Aliás, para você que nos assiste ou vai nos assistir depois, você pode assistir, você pode ver os estudos que estão disponibilizados lá, pode compartilhar e deixe o seu like se você gostar do nosso estudo. O capítulo 1 já está exposto lá no nosso canal. Nós estamos estudando a primeira seção do livro, capítulos 1 a 3, denominada de Os 7 Candeeiros de Ouro. Na semana passada, nós já estudamos essa imagem, já vimos o significado que ela tem. Nós destacamos na ocasião 12 características da pessoa de Jesus. Mas nós ainda vamos continuar falando sobre essa imagem que leva o nome da seção, a primeira história recapitulativa das 7 histórias do livro. Então, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Eu quero começar o estudo pedindo que você abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler esses 3 versículos ainda do capítulo 1 para situar os irmãos e dar sequência no próximo capítulo. Veja aí, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículos 12, 16 e 20. Esses 3 versículos são importantes para que nós entendamos o próximo capítulo, que é o 2. Diz assim, Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, que é a imagem que vocês estão vendo e que dá o nome da seção, os 7 candeeiros de ouro. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então veja a expressão inicial do versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, conforme vocês estão vendo. Agora veja, versículo 20. O versículo 20 é a explicação, é o próprio Jesus interpretando.
E como eu falei, quando Jesus interpreta, fica mais fácil. 1:20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, esses 3 versículos, o 12, o 16 e o 20, são importantes nós citarmos novamente para que vocês entendam o capítulo 2, ok? Vamos lá. Antes de entrar no capítulo 2, eu queria fazer novamente, e pela última vez, aquele exercício com vocês, o exercício do simbolismo. Porque no livro a gente vai ver muitos símbolos. E aqui eu queria fazer, pela última vez, um exercício com vocês. Os símbolos transmitem uma mensagem bem forte. E o livro está carregado de símbolos. Nós precisamos entender o que está por trás de cada símbolo. E o meu objetivo é o seguinte: o exercício, eu quero, hoje tem a ver com bandeiras. Eu vou mostrar 4 bandeiras e eu vou pedir aí a vocês que me ajude a identificar essas bandeiras, ok? Então, vamos ver se vocês estão bom aí. Qualquer coisa, o seu José vai nos ajudar. Vamos ver essas bandeiras, 4 bandeiras. A primeira, que bandeira que é essa? Não vai dizer que é o Brasil, certo? Alguém fala, é a bandeira do Brasil, certo? Não parece a bandeira do Brasil, seu José? Mas eu já estou descartando, ok? Que bandeira que é essa? Alguém sabe? O Alexandre subiu as escadas correndo para responder. Não, estou brincando. Eu não sei se ele... Que bandeira que é essa, Alexandre? Não sabe? Olha só, eu vou revelar um mistério para vocês. É a bandeira do Ceará, que é o meu estado, certo? Foi a forma que eu encontrei de falar onde eu nasci. Entendeu? Então, é a bandeira do Ceará, cuja capital é Fortaleza, e você consegue ver dentro do símbolo algumas imagens, tem uma jangada, tem um forte, tem uma ave voando, uma ideia de praia. Então, a capital é Fortaleza. Então, essa aqui é a bandeira do meu estado, que é representada e conhecida nacionalmente. Por isso que eu brinquei, parece a bandeira do Brasil, né? Verde, amarelo, tal, lembra um pouquinho a bandeira do Brasil. Então, essa aqui é a bandeira do meu estado, Ceará. Eu ia dizer Terra Santa, viu, Alexandre? Vamos lá. Segunda bandeira. Que bandeira que bandeira que é essa? Posso dar muita dica, né? Alguém? Emerson? Inglaterra? Quem mais? Tá vendo aí? Sem nenhuma palavra, isso aqui é conhecido mundialmente, na verdade, né? Algum palpite, Emerson? Não? Alexandre? Rapaz, olha só. Essa daqui é a bandeira da Escócia. Eu escolhi a dedo cada bandeira porque eu tenho um propósito com isso. É a bandeira da Escócia. Veja, a Escócia é o país aonde surgiu o presbiterianismo no mundo. A igreja presbiteriana surgiu na Escócia. Quando que surgiu? Em dezembro de 1560, a igreja presbiteriana foi fundada. E a igreja, ela tem esse nome, presbiteriana, por causa da forma de governo. Ela é governada por presbíteros, tanto regentes quanto docentes. Então, veja, um homem chamado John Knox. John Knox é o patriarca, é o fundador, é o criador da igreja presbiteriana do Brasil, da Escócia, ok? Então, John Knox, ele foi discípulo de Calvino. John Knox estudou com João Calvino. Esse período aqui, por exemplo, 1560, Calvino estava vivo. Calvino morreu 4 anos depois, em 1564. Então, a Escócia, que é o país do John Knox, foi ele quem criou a igreja presbiteriana no mundo. E hoje nós temos a igreja presbiteriana do Brasil. Então veja como a nossa igreja, em termos mundiais, é antiga, 1560. Agora, em 2060, a igreja presbiteriana vai fazer 500 anos.
no mundo, ok? No nosso país ela é mais jovem, 160, 162 anos, ok? Então essa aqui é a bandeira da Escócia. Terceira, que bandeira que é essa? Você que está nos assistindo aí no chat pode dar o seu palpite também. Que bandeira que é essa daqui? Essa bandeira está carregada de significado também. Eu tô trazendo esses exercícios para vocês, para... Alexandre? Hã? Aê, Alexandre, tá vendo? Eu sabia. Olha, viu? Olha só. Aliás, essa bandeira tem um duplo significado, olha aqui. Ela é a bandeira do Vaticano. O Vaticano é um país, é o menor país do mundo. Aliás, o Vaticano, segundo alguns estudiosos, o Vaticano tem menos de 1.000 pessoas. É um país que tem menos de 1.000 pessoas. Por exemplo, o Papa ele é um líder religioso e um líder político. Ele tem uma autoridade como a do Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente da República. O Papa Francisco, ele é chefe religioso da igreja e ele seria o presidente da República, chamada Vaticano. Então, essa aqui é a bandeira do Vaticano, com essas cores. Agora, veja, eu coloquei aí ICAR. ICAR é Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês estão vendo essas chaves aí? Por que na bandeira do Vaticano tem 2 chaves? Isso aqui tem um significado, porque isso aqui é resultado do que Jesus disse para os discípulos lá em Mateus 16. Mateus 16, 19, Jesus diz assim para os discípulos: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, o pessoal lá do Vaticano pegou essa imagem e colocou na sua bandeira. Vocês estão vendo que acima das chaves tem uma espécie de, eu não sei o nome desse negócio, uma espécie de um chapéu. Vocês repararam na figura? É o que o Papa usa. É o que o Papa usa na sua cabeça. Quando ele vai celebrar a missa, eu não sei se chama mitra isso daqui, eu não sei o nome exato, mas pode ver que tem as 2 chaves. Dentro da chave, sabe aquele códigozinho? Está vendo o código? O código é uma cruz, está vendo? O código é uma cruz, nas 2. Então, eles colocaram a chave na bandeira por causa do que Jesus falou. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, trazendo a ideia, irmãos, de que a Igreja Católica é detentora das chaves. A gente não brinca, quem é que tem a chave lá no céu? Quem que é? Hã? Pedro. É Pedro que tem a chave. Então, ele manda abrir. Aliás, eu até brinco que Pedro tem muita chave, ele só não ganha do nosso chaveiro aqui, viu, seu Milton? Aqui o chaveiro daqui, para abrir um negócio aqui, se você tiver com pressa, você não acha. Então, Pedro só não tem mais chaves do que as chaves aqui da nossa igreja. Então, é a bandeira do Vaticano com uma conotação religiosa, com a chave e com aquilo que o Papa usa na cabeça. Então, veja, eu contei toda essa história, mas não tem nenhuma palavra dizendo que é o Vaticano. E, finalmente, para a gente entrar no texto, a 4ª bandeira. Que país é esse? Hã? Coreia? O Alexandre vai dizer China, quer ver? Hã? Vamos ver aqui. Turquia. Qual é a capital da Turquia? Ankara. A capital da Turquia é Ankara. Então, veja, por que eu trouxe essa bandeira? Lembra eu mostrei esse símbolo semana passada, lembra? A meia-lua e a estrela? Significa? É o símbolo do islamismo. Isso é conhecido mundialmente. Então, veja, deixa eu tirar aqui, quer ver? Vou tirar o nome Turquia. Na bandeira deles, eles estão dizendo para o mundo inteiro, sem nenhuma palavra, qual é a nossa religião. Se os turcos fossem cristãos, o que eles colocariam na bandeira? Uma cruz, né? Colocaria uma cruz, colocaria um peixe, que é o símbolo do cristianismo. Então, eles estão dizendo para o mundo inteiro que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Mas isso não está escrito, isso não tem nenhuma palavra aí. Então, essa aqui é a bandeira da Turquia. Seguindo aqui,
Veja, por que eu escolhi esse país? Porque as 7 igrejas que nós vamos falar agora, as 7 igrejas ficavam na Turquia. E então, veja que interessante, na Turquia hoje o que tem é a meia-lua e as estrelas. O que tem lá é o símbolo do islamismo, de Alá e Maomé. Lembra-se que Jesus vai falar assim, se você não se arrepender, se você não voltar atrás, eu vou remover os candeeiros. Não existem mais candeeiros nessa região aqui. Então, as 7 igrejas, eu coloquei essa setinha para vocês verem, pode ver que os nomes, eles seguem a ordem aí. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas ficavam na região da Turquia. Apocalipse, capítulos 2 e 3. Vocês estão vendo a ilha de Patmos ali? Dá para ver? Veja novamente o capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, você tem a descrição da ilha de Patmos para onde João foi preso. Veja aí novamente, Apocalipse 1:9, João preso na ilha de Patmos. 1:9 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele vai escrever tudo que ele vai ver, ele tem que escrever e mandar para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Outra coisa importante a dizer antes de entrar na carta é o seguinte: a estrutura das 7 cartas. São 7 cartas. Hoje nós vamos ver 4. Nós vamos ver 4 igrejas e 3 na semana que vem, se Deus quiser. A estrutura das cartas é a seguinte: elas estão divididas em 4 partes. Elas têm um esboço, têm uma estrutura básica, todas elas. Elas estão divididas em 4 partes. Primeira, a apresentação de Jesus. Segunda, o elogio de Jesus. Terceira, a crítica de Jesus. E quarta, a promessa de Jesus. As 7 cartas estão estruturadas nessa ordem: apresentação, elogio, crítica e promessa. Você não sabe, Adeildo, a minha tentação para fazer uma sigla com essas 4 partes aqui. AECP. AECP. Eu tentei de tudo fazer uma sigla aqui: apresentação, elogio, crítica e promessa. Muito bem, essa é a estrutura básica. Vamos lá. Olha essa imagem. Eu pretendo, semana que vem, eu quero imprimir isso para vocês guardarem. Essa imagem é bem ilustrativa. O que nós temos aqui é o seguinte: 7 igrejas, as 7 igrejas resumidas, simbolizadas por 7 castiçais ou 7 candelabros. Da esquerda para a direita, você tem o nome da igreja, você tem o elogio, a crítica e a promessa. É o que nós vamos ver. Vocês estão vendo essa linha azul aí no meio? Essa linha azul divide. Eu escolhi o azul aleatoriamente, porque é minha cor preferida, né? Eu escolhi o azul para dividir aqui. Qual que é a minha ideia hoje? Essa linha azul é para separar. Nós vamos estudar 4 hoje e 3 na semana que vem, para que a gente veja com calma cada uma dessas igrejas. Então, elogio, crítica e promessa. Aqui você tem um resumo dos capítulos 2 e 3. Vamos lá. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que fala sobre 4 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Eu consegui umas imagens na internet e aí você tem as ruínas dessas cidades, dessas igrejas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Primeira igreja. A primeira igreja descrita no capítulo 2, que nós vamos estudar, é a igreja de Éfeso. Éfeso, capítulo 2, versículos 1 a 7. Essa igreja de Éfeso é a mesma que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos. Lembram-se que Paulo passou na cidade de Éfeso, pregou o evangelho lá, ficou cerca de 2 a 3 anos, houve uma grande conversão. Havia um homem chamado Demétrio, lembra do Demétrio, que fazia nichos da Diana dos Efésios, e o tempo passou, cerca de 40 ou 50 anos se passaram, e Jesus vai escrever uma carta falando
como que Éfeso está agora. Então você tem aí, o que você tem é a ruína, uma foto falando das ruínas da igreja ou da igreja de Éfeso. Então a gente vai ver com calma aqui. Lembra aquela estrutura? Apresentação, elogio, crítica e promessa. Então vamos lá. A primeira estrutura aí é primeiro a apresentação de Jesus, versículo 1. Ele está presente e em ação na igreja. 2:1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Um detalhe que você vai perceber é que a primeira coisa que Jesus faz em cada uma das 7 cartas é se apresentar, é dizer quem ele é. E um detalhe que às vezes passa desapercebido: cada apresentação que Jesus faz tem a ver com a cidade, tem a ver com algo que está acontecendo naquela cidade. Lá para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta dizendo: eu estou presente, eu estou em ação no meio de vocês. Vocês passam por lutas, vocês passam por dificuldades, mas eu estou presente. Eu estou no meio dos candeeiros, eu tenho na mão direita as 7 estrelas e ando no meio dos 7 candeeiros. Um detalhe: quem é esse anjo? Há muita discussão sobre quem é o anjo da igreja. A melhor interpretação e a mais aceita é que esse anjo da igreja é uma referência ao pastor. Inclusive, o manual presbiteriano, que a gente segue, o manual chama o pastor de vários nomes. E um desses nomes é o anjo da igreja. Nós não sabemos categoricamente se esse anjo é o pastor, mas a interpretação mais aceita é que Jesus está escrevendo essa carta e endereçando ao líder da igreja, ao anjo da igreja, ao pastor. E para o pastor ele diz: se for o pastor, eu estou presente e eu estou em ação no meio da igreja de Éfeso. Muito bem. Segunda coisa, o elogio de Jesus. Veja aí que nos versículos 2, 3 e 6, Jesus faz 4 elogios. A igreja tem 4 virtudes que são destacadas pelo Senhor Jesus. Então veja aí comigo, por favor, versículos 2, 3 e 6 são os elogios. 4. 2 diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, você tem 4 elogios, 4 virtudes. Quais são elas? Primeira, a igreja está envolvida na obra de Deus, versículo 2. Segunda, a igreja é fiel na doutrina, versículo 2. 3, a igreja é perseverante nas tribulações, versículo 3. E 4, a igreja reprovava os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os estudiosos entendem que os nicolaítas, eles eram um grupo de hereges que ensinavam um cristianismo light, ensinavam um cristianismo que não precisava ser muito rígido. Os nicolaítas pregavam o que hoje a gente chama de crente Raimundo. É mais ou menos assim, uma versão moderna do crente Raimundo, quando a pessoa tem um pé na igreja e o outro no mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Os nicolaítas diziam: você pode ser cristão, mas você não precisa ter uma moral tão elevada assim. Aliás, os nicolaítas diziam o seguinte: você precisa pecar. Quanto mais você pecar, maior é a chance da graça de Deus se manifestar na sua vida. Lembra do texto de Paulo? Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você tem que pecar bastante para que a graça seja evidente. Então Jesus fala assim: você odeia os nicolaítas, eu também odeio.
Aí você fica pensando, mas Deus odeia? Deus odeia? Sim, Deus odeia aquilo que é contrário à sua palavra. Então, os nicolaítas eram uma versão de um cristianismo light, um cristianismo suave. Venha como você está, você não precisa mudar de vida. Esses são os elogios. Número 3, a crítica de Jesus. Versículos 4 e 5 é uma crítica, e a gente conhece muito bem. A crítica tem a ver com o abandono do primeiro amor. Versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O problema é que a igreja tinha aquelas virtudes, aquelas qualidades que nós falamos, mas a igreja não amava mais a Jesus como deveria. A ideia aqui não é que eles abandonaram completamente a Cristo, mas eles não tinham mais aquele fervor no dia que se converteram. Eles abandonaram o primeiro amor. Eles têm aquelas qualidades que nós citamos, mas não têm amor. E precisa ter amor. Os 2 maiores mandamentos giram em torno do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Número 4, a promessa de Jesus. Então, a estrutura vai ser sempre a mesma para as 7 igrejas. A promessa de Jesus para aqueles que se mantiverem fiéis está no versículo 7, alimentar-se da árvore da vida. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida, ela aparece lá em Gênesis, lembram? Lá em Gênesis capítulo 3, em que Deus proíbe Adão e Eva de comer da árvore da vida. Mas ela aparece novamente aqui em Apocalipse capítulo 2. A árvore da vida é basicamente a própria salvação. É a vida eterna. Não é que é uma árvore literal que você vai comer desse fruto. Comer da árvore da vida é desfrutar da própria salvação que Deus tem para dar. Então veja, essa é a estrutura básica da igreja de Éfeso. Segunda igreja é a igreja de Esmirna. Então você tem aí uma foto do que seriam as ruínas. Eu achei estranho, porque se você observar lá no fundo, tem um outdoor com um carro. Vocês viram lá? Essa imagem está estranha. Lá no fundo tem um outdoor, uma placa de um anúncio de um carro. Então esse carro aí está fora de ordem. Diga. Sim, é bem lembrado, né? É bem lembrado, essa imagem são as ruínas. Aqui não necessariamente é a igreja, mas essa cidade permanece. E eu até reparei, né, que tem um carro lá no fundo, um anúncio de um carro. Esmirna é a segunda igreja, capítulo 2, versículos 8 a 11. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Aquela mesma estrutura: apresentação, elogio, crítica e promessa. Primeiro, a apresentação de Jesus. No versículo 8, ele se apresenta dizendo que ele venceu a morte. Por isso, eu não sei se o nome está correto, os esmirnianos não deveriam temer. Versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Qual é o problema da igreja de Esmirna? Ou o que estava acontecendo? Cristãos, por causa da sua fidelidade a Jesus, estavam morrendo. Pessoas estavam morrendo ali naquela cidade. E Jesus vai dizer assim: olha, não temam. Mesmo que vocês morram, não tem problema que vocês morram. E Jesus disse algo interessante lá nos evangelhos. Ele disse o seguinte: não temam quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Não temam quem pode matar o corpo, e sim quem pode matar a alma e fazê-la perecer. Então, pessoas estavam morrendo ali. E Jesus diz: não tem problema, eu sou o primeiro e o último. Eu morri e eu estou vivo, eu tornei a viver. Então veja, Jesus se apresenta
fazendo uma ligação com algo que tinha a ver diretamente com a cidade de Esmirna. Então, ele venceu a morte, ele é o primeiro e o último. Ele esteve morto e tornou a viver, e está vivo pelos séculos dos séculos. Segundo, o elogio de Jesus, versículos 10 e 11. O elogio é que a igreja suportou tribulação. Versículos 9 e 10 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. A gente conhece essa parte do versículo, né? Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus, que faz o diagnóstico correto, ele diz assim: vocês são pobres do ponto de vista humano, mas para mim vocês são ricos. Vocês têm suportado tribulação, vocês têm suprido, enfrentado com alegria e até mesmo com perseverança as provas e as dificuldades. Tem um detalhe aqui no versículo 10, né? Satanás, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Bom, esses 10 dias aqui, eles não devem ser entendidos literalmente. 10 é um número fechado, é um número completo. Caiu a conexão, Emerson? Voltou ou não? Ok, é que eu estou vendo aqui. Então, voltando, esses 10 dias, eles não são literais, é um período completo e curto. O texto diz que Satanás vai colocar à prova alguns desses irmãos que estão sofrendo, que estão lutando por Cristo e tentando fazer a vontade de Deus. Então, oi. Esse pedaço aí é interessante de nós nos lembrarmos que Policarpo foi pastor da igreja de Esmirna, né? Dos 30 aos 86 anos. Esse período é o período que ele foi queimado na fogueira, talvez? Sim, é bem lembrado aqui a ideia do Policarpo. Policarpo, ele foi provavelmente bispo da igreja de Esmirna. E o Policarpo, que foi discípulo de João, ele foi morto, foi queimado vivo. Policarpo morava nessa cidade, a cidade de Esmirna. Diz os estudiosos que com 86 anos de idade, né, ele foi convidado a negar a Cristo, mas ele não negou. E ele disse: eu servi a Jesus durante 86 anos da minha vida. E ele nunca fez mal para mim. Como que eu poderia negá-lo agora? E aí ele diz: acendam a fogueira. E diz também que falou assim: olha, vocês estão colocando fogo em mim agora. Mas esse fogo não é nada comparado ao fogo que vocês vão enfrentar. Que é o fogo da punição, do inferno. E ele ainda fala isso para os seus algozes. Parou aí, Emerson? Não parou? É que para mim, acho que para mim parou aqui, mas eu vou seguir. Então, o segundo é o elogio de Jesus suportou tribulação. Bem lembrado pela Lúcia ao citar Policarpo. Pois é, foi jubilado na mesma igreja, né? Ele superou o pastor Abel, viu, seu Milton? Superou os anos do pastor Abel, que foi pastor da Vila Formosa, 33 anos. Agora vejam isso, irmãos. Terceiro ponto, a crítica de Jesus. Não tem. Já pensou um negócio desse? Qual a crítica e quem está fazendo a crítica não é João, não é o anjo. Quem está fazendo a crítica é Jesus. E aí, qual é a crítica? Nenhuma, não tem. Eu até pensei, eu acho que eu vou mandar algumas pessoas aqui para a igreja de Esmirna, porque se mandar dá uma estragadinha lá, né? Para ter alguma crítica, alguma coisa do que falar, né? Veja, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque
Esmirna, provavelmente, era a igreja mais pobre de todas as 7 igrejas. A mais pobre. Talvez nós, se nós morássemos naquela época, a gente não ia querer ser membro da igreja de Esmirna. Primeiro, porque a igreja é pobre. Segundo, porque Satanás vai pôr um grupo de irmãos à prova durante 10 dias. A gente ia fugir. Terceiro, porque isso aqui é muito forte, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, não tem nenhuma crítica. Das 7 igrejas, apenas 2 não recebem nenhuma crítica de Jesus. Isso aqui, Jesus não vê como a gente vê. A nossa visão é diferente da visão ou da perspectiva de Jesus. Adiantando um pouquinho, talvez todo mundo aqui ia querer ser membro da igreja de Laodiceia. Todo mundo aqui. Porque é uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja, tinha o colírio, a gente vai falar sobre o colírio depois, todo mundo aqui ia querer ser membro da igreja de Laodiceia, mas é uma das que mais recebem críticas de Jesus. Então, não tem crítica. Vamos ao 4º ponto aqui. O 4º ponto é a promessa de Jesus. Versículo 11, a promessa é escapar da segunda morte. Versículo 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. O que é a segunda morte? Qual que é a primeira? Qual que é a primeira morte? A morte física. E a segunda? A segunda morte é a morte eterna, é o inferno, é o lago de fogo. Porque o Apocalipse vai dizer que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Então Jesus está dizendo, qual é a promessa para vocês, esmirnianos, que são pobres, que são fracos, que serão provados por Satanás durante 10 dias. Qual é a promessa? Para os vencedores, vocês vão escapar da segunda morte. Não há inferno para vocês, não há lago de fogo, não há punição, não há condenação. Paulo já havia dito isso, a algo semelhante. Romanos 8:1, Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação e segunda morte são coisas parecidas. Muito bem. Está esquentando aqui, vai chegar umas coisas difíceis. Terceira igreja. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Capítulo 2, versículos 12 a 17. Está funcionando? Emerson? Normal? Que aqui eu estou sem conexão aqui. Capítulo 2, versículos 12 a 17. Pérgamo. Vamos lá. Primeira parte, a apresentação de Jesus. Versículo 12. Lembrem-se que eu falei para vocês, cada igreja, Jesus se apresenta para cada uma delas, mostrando algo que tem a ver com a cidade, ou com algo que a igreja vai entender. Quem é Jesus aqui na igreja de Pérgamo? Ele tem a espada que traz juízo. Versículo 12, veja aí o que diz. Capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vocês perceberam que essas expressões, elas estão se repetindo? Essas expressões nós já vimos no capítulo 1, quando João descreve as 12 características de Jesus. Lembram-se que nós falamos que Jesus tem que da boca de Jesus sai uma espada afiada de 2 gumes? A espada é instrumento de condenação, é instrumento de juízo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que lá no capítulo 1 sai da sua boca. Então, Jesus está dizendo o seguinte: eu vou trazer juízo. Os moradores, vocês de Pérgamo, estão passando uma situação difícil, mas eu tenho uma espada e eu vou punir, eu vou trazer punição para aqueles que mexem ou que vão contra a igreja do Senhor. Vamos lá, então ele se apresenta como aquele que vai punir, porque ele tem uma espada de 2 gumes.
Segundo ponto, o elogio de Jesus. Qual é o elogio? O elogio é que a igreja de Pérgamo não negou a sua fé. E essa questão da fé é exemplificada num homem chamado Antipas. Eu vou já dizer quem é esse homem. Veja aí, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Só uma perguntinha, Satanás tem trono, gente? E se ele tem trono, onde é que fica? Hã? No inferno? Não, lembra que nós falamos, Satanás não é rei nem no inferno. Satanás não é rei, a gente fala que Satanás pode não mandar em lugar nenhum, mas lá no inferno quem manda é o diabo, né? Não é não, quem manda, Satanás vai sofrer tanto quanto. Mas aqui nós temos essa expressão, eu já vou explicar para vocês. Vocês habitam aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui nós temos um negócio complicado, né? Diz que lá em Pérgamo, Satanás tem um trono lá em Pérgamo e que ele mora em Pérgamo. Se Satanás não tem um trono, essa colocação aqui está errada. Qual? O trono. Não, é o imperador, o trono do imperador, né? Então, é só para... Eu estou provocando vocês para fazer vocês pensarem na interpretação do versículo 13. A grosso modo, o texto diz que ele tem um trono e que ele mora em Pérgamo, mas não é isso que o texto está dizendo. A grosso modo, é isso que o texto está dizendo. A ideia, segundo os estudiosos, que fala do trono aqui, é que naquela época, as cidades romanas, algumas delas concorriam para a construção de uma cidade ou de um templo que serviria para adoração ao imperador. E aí nessa corrida, seu Milton, nessa corrida para saber qual cidade construiria o templo para adoração ao imperador, porque o imperador queria adoração, o imperador romano queria adoração, nessa corrida, segundo os estudiosos, Pérgamo ganhou a corrida e Pérgamo construiu o primeiro templo para a construção, para a adoração ao imperador, certo? Os césares romanos, alguns deles queriam ser adorados. E aí é uma linguagem figurada ou codificada para dizer, veja, a cidade que construiu esse templo para um homem ser adorado, isso é antibíblico, Deus não aprova isso. Essa cidade, esse templo, ele é como se fosse o trono de Satanás. Certo? Deixa eu só concluir aqui. Então, veja, a cidade ganhou a concorrência, construiu o primeiro templo, o imperador vai ser adorado na cidade de Pérgamo, e é por isso que João diz, então se Satanás tem um trono, ele vai habitar ali, mas Satanás não está apenas na cidade de Pérgamo. E tem mais, só um minuto, Lúcia. E no versículo 13, o texto diz assim: foi na cidade de Pérgamo que aliás, esse aqui é o único homem que é citado por nome no livro. Esse Antipas é um homem real. Antipas morava na cidade de Pérgamo e o texto diz que ele foi morto lá onde construíram o templo, aonde diz que Satanás habita. Agora, só para que vocês pasmem, sabe quem era Antipas? Algum palpite? Quem era Antipas? Alexandre Antipas? Estou brincando. Antipas era o anjo da igreja. Antipas era o pastor da igreja. Olha só o que acontece numa cidade aonde tem o trono de Satanás, aonde Satanás habita. Seu pastor foi morto. Antipas não tem o anjo da igreja escreve? Esse anjo aí é o pastor, provavelmente. E o Antipas é o único nome no livro inteiro, ele é um personagem real, e ele foi morto, diz ele, o qual foi morto entre vós. Ele foi morto, ele é o pastor da igreja. O Antipas foi morto por ser fiel à sua fé em Jesus Cristo. Aonde tem um trono de Satanás, aonde ele habita, servos de Deus são mortos. Mas Jesus diz, não tem problema, eu tenho uma espada.
Eu tenho uma espada afiada de 2 gumes e eu vou trazer juízo e eu vou vingar o meu pastor, Antipas. Bem, Lúcia. Voltando para Esmirna, a igreja era pobre, mas Esmirna era uma cidade rica. Os cristãos eram pobres porque justamente se negavam a adorar o imperador, né? Não é isso? Exatamente, bem colocado aí. Eles eram pobres, mas tu és rico, diz o versículo 9, né? Eles se negavam a adoração ao imperador. Mas nessa corrida, quem ganhou a corrida foi a cidade de Pérgamo, para construir o primeiro templo de adoração ao imperador. Muito bem. Número 3, a crítica. A crítica de Jesus. Versículos 14 a 16. Isso aqui eu acho que vocês vão saber. A igreja recebe 2 críticas. Veja aí, versículos 14 a 16. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, a espada de 2 gumes, lá do versículo 12. Quais são as críticas? 2. Primeira, a igreja tolerava a doutrina de Balaão, versículo 14. Vocês se lembram da história de Balaão? A história de Balaão está escrita em Números, capítulos 22, 23 e 24. Balaão era um profeta que profetizava por dinheiro. Se pagasse para ele, ele profetizava. E o rei Balaque, que era rei de Moabe, pagou para Balaão, para que amaldiçoasse o povo, para que o povo, Israel, não tivesse vitória sobre eles. Mas Balaque pagou e, ao invés de ele amaldiçoar, ele abençoava. Aí o Balaque ficou bravo e mandou ele embora. Ele falou, eu estou pagando, lembra? Eu estou pagando, né? Eu estou pagando e você não faz o que eu estou pedindo? E o Balaão sumiu da história. A ideia o Balaão é um profeta pago, é um profeta que faz o povo ser conduzido para a prostituição. Balaão, depois ele vai dizer ao Balaque, não tem como amaldiçoar o povo, porque Deus abençoou. Mas eu vou ter um segredo para você. O segredo é o seguinte: faça o povo se prostituir. Faça o povo de Israel, eles casarem com outras pessoas, com outros povos, que aí vocês vão vencer. O Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ele diz, olha, a dica é essa. Faça o povo se prostituir. Versículo 14. A segunda crítica é tolerar a doutrina dos nicolaítas. Versículo 15. Lembram da igreja de Éfeso? Que o pessoal lá de Éfeso, eles odiavam os nicolaítas, lembram? Que são aqueles que oferecem um cristianismo mais light. Olha como as igrejas, eu ia dizer são engraçadas, mas não é engraçado isso, né? Olha como as igrejas são. A igreja de Éfeso odeia os nicolaítas. A igreja de Pérgamo ama os nicolaítas. Mas alguém está errado aí, não está não? Você não pode amar e odiar os nicolaítas ao mesmo tempo, porque lembram que uma coisa é uma coisa, né? E outra coisa é outra coisa. Os nicolaítas propunham um cristianismo light, suave. 2 críticas. Vocês seguem Balaão e vocês toleram os nicolaítas. Última coisa. A promessa de Jesus. Versículo 17. 2 promessas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 2 promessas para a igreja de Pérgamo. Primeira, tem a ver com o maná escondido. O maná a gente conhece lá no Antigo Testamento. O maná é aquele pão que caía do céu, que alimentava o povo no deserto. E esse maná, lá do Antigo Testamento, ele é símbolo de um banquete que nós vamos ter no céu. Jesus diz no Evangelho de João, eu sou o pão da vida. Não é assim que ele diz? Eu sou o pão da vida.
Então, esse maná que alimentou o povo no Antigo Testamento serve como modelo, como símbolo de um banquete que nós teremos no céu. Agora, tem uma coisa difícil aí que eu não encontrei muitas explicações, né? Diz aí que eles vão receber uma pedrinha branca e eles vão ter um novo nome. Que nome que é esse? Pesquisei, eu tentei pesquisar aqui, não achei muitas respostas. Eu sempre, quando eu olho para esse texto, um novo nome, eu falei, poxa, quando eu chegar no céu, eu vou trocar de nome. Eu vou ter outro nome, e eu já tenho o meu escolhido, né? Eu vou me chamar Daniel lá no céu, viu, seu Milton? Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter um novo nome, e aí eu tenho um nome que eu sempre quis ter, que é o nome de Daniel. Mas a ideia é que esse novo nome é um símbolo para o nome de Cristo, para a profundidade do conhecimento que nós vamos ter de Jesus Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, agora conhecemos em parte, mas depois vamos conhecer na sua plenitude. Então, esse novo nome seria conhecer Jesus Cristo na sua plenitude. Oi, seu Milton. Não faz pergunta difícil, isso mesmo. A colocação que eu não é coisa simples a respeito do seu nome. É que você não sabe se você tem esse direito de escolha. Não, isso aqui é só uma brincadeira. Então, mas em cima da brincadeira sua vez que eu estou impondo a realidade. Mesmo você brincando, achando que pode chegar lá e meu nome eu quero ser Daniel. A escolha é de Jesus. Sim, isso é verdade. Na verdade, isso não vai acontecer, né? Chegar lá, olha, quem tem nome feio, por exemplo, né? Eu quero mudar meu nome, porque eu sofri a minha vida inteira, né? Quero mudar. Meu nome nascido era para ser Pio. Pio? Poxa. Você já pensou chegar no céu e dizer, Jesus, meu nome era para ser Pio. Quando chegar lá, eu vou falar, Senhor, dá o nome de Edivaldo para ele. Pronto. Gostou do seu meu? Gostou dessa? Dá o nome de Edivaldo para ele nunca mais esquecer de mim. Tô brincando. Vamos lá. Última coisa. Número 4. Olha aí, talvez, eu não sei se essas ruínas aqui são exatamente as ruínas, né? As ruínas lá de Tiatira. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Capítulo 2, versículos 18 a 20. Vamos lá. A apresentação de Jesus. Lembra que a estrutura é sempre a mesma. No versículo 18, Jesus se apresenta como aquele que vê todas as coisas e que tem poder. Veja só, 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. A gente já viu isso, não já? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, significa que ele vê todas as coisas. E os pés semelhantes ao bronze polido. Os pés fala do quê? Do poder. Do poder que ele tem de submeter todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós lemos Josué 10, 24 e 1 Coríntios 15, 25. Em que Paulo diz, importa que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então Jesus diz para os irmãos de Tiatira, eu vejo todas as coisas, eu tenho todo o poder, eu sei o que vocês estão passando. Isso nos leva para os elogios. Olha só, a igreja é bastante elogiada aí, veja aí. O elogio de Jesus, versículo 19, ele destaca 4 virtudes. A igreja tem amor, fé, serviço, perseverança. Só faltou esperança lá daquela tríade de Paulo, né? Agora, pois, restam a fé, a esperança e o amor. Destes 3, o maior deles é o amor. Lembram-se de Éfeso? Eles não amam. Eles não têm aquilo que é mais valioso, que é o amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos ler aí no versículo 19, 4 virtudes que são elogiadas por aquele que vê todas as coisas e por aquele que tem todo o poder. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha que curioso, de igreja para igreja. Lembra de Éfeso? O problema de Éfeso são as suas últimas obras, não é assim?
que eles não têm mais primeiro amor. O problema de Tiatira são as primeiras obras. As primeiras obras não eram boas, mas as últimas são boas. Então Jesus destaca o amor, a fé, o serviço ou as obras e a perseverança. 4 elogios. A crítica de Jesus, versículos 21 a 25. A crítica é que ela tolerou a profetisa Jezabel. Lembram-se de Jezabel? Lembra dela? Jezabel está lá no Antigo Testamento. Jezabel é a esposa do rei Acabe. Quem governa, na verdade, era Jezabel lá no Antigo Testamento. Veja aí o que acontece, o que essa Jezabel faz. Versículos 21 a 25. O versículo 20, melhor. Tenho, porém, que é a crítica, né? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, Jezabel, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, a doutrina de Jezabel, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Qual é o problema da igreja de Tiatira? Tolerar a profetisa Jezabel. Essa falsa profetisa estava exercendo má influência como a Jezabel do Antigo Testamento. Aqui tem um detalhe que eu queria dizer para vocês. A gente não sabe se essa Jezabel era literal ou não. Eu não consegui identificar isso. Se essa Jezabel era literal, se ela existiu mesmo, ou se ela é chamada de Jezabel por causa da Jezabel lá do Antigo Testamento. Porque agora dá para a gente falar dessa Jezabel olhando para outra. Porque a Jezabel lá do Antigo Testamento, ela era má, ela era filha de Onri, ela fez Israel pecar, ela cometeu idolatria, ela matou os profetas do Senhor, lembra? Lembra que o desafio lá de Elias, quando Elias vence o desafio dos 850 profetas, a Jezabel diz assim, olha, façam-me os deuses o que eles bem quiserem, se amanhã, a essa hora, eu não matar Elias. Então a Jezabel é um exemplo mau, exemplo ruim. O profeta Elias diz, você vai ser morta, você não vai ser nem enterrada, e os cães vão lamber o teu sangue. Isso está lá no Antigo Testamento. Então, a gente não sabe se ela é literal. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que é literal. Que ela é uma profetisa, ela tem influência lá na igreja, na cidade, e ela induz as pessoas à prostituição. E Jesus diz, cuidado porque eu estou vendo tudo. E cuidado porque eu tenho todo o poder, eu posso esmagar vocês. Cuidado. Ele tem os olhos como chama de fogo. O que a Jezabel está fazendo, eu estou vendo. Eu tenho todo o poder. Então fica essa indefinição se ela é literal ou não. O fato é que lá no Antigo Testamento ela é literal, a Jezabel é literal. Eu me inclino a achar que aqui também seja literal. Porque o texto diz assim, eu dei chance para ela se arrepender. E ela não se arrependeu. Como ela não se arrependeu, olha como Jesus faz, né? Jesus diz assim, você tem os prazeres lá na cama, certo? Todos os prazeres acontecem na cama. Sabe o que eu vou fazer com você? Deixar você doente na cama. É o que o texto diz. Então eu me inclino a achar, não categoricamente, que ela também fosse uma pessoa literal. Ela é uma profetisa,
ela seduz, ela leva as pessoas à prostituição, e tem outra coisa, ela faz as pessoas comerem carne sacrificada aos ídolos. Paulo falou disso em 1 Coríntios 8, não falou? Sobre a carne sacrificada aos ídolos. Então, tem um detalhe no versículo 24, né? João diz assim, Jesus diz, né? Que não é todo mundo de Tiatira que segue essa mulher. Isso é fato. Então veja, na igreja você tem gente firme, gente que não ouve a Jezabel, mas tem gente que foi seduzido pela prostituição, que come carne sacrificada aos ídolos. Jesus diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, não é todo mundo que está seguindo a Jezabel. Agora tem um detalhe que vocês vão ficar de orelha em pé. Sabe o que significa o nome Jezabel? A palavra Jezabel significa pura, mas isso é totalmente contra o nome dela. A Jezabel, tanto a de lá como a de cá, tanto a do antigo como do novo, ela podia se chamar de impura, seria melhor, né? Impura. Veja, Jezabel significa pura. Ela não faz justiça ao seu nome, mas Jesus diz, cuidado. Eu estou vendo, eu tenho os olhos como chama de fogo, e eu tenho poder a ponto de submeter todos os seus inimigos. Dei chance para ela se arrepender, mas ela não quer. Então, a cama que ela usa para o trabalho, para o prazer, para a prostituição, ela vai ficar prostrada na cama. Muito bem, essa é a crítica. Tolerar Jezabel. Sim. Quando a Bíblia fala em prostituição, nem sempre ela está falando da prostituição do sexo. Ela está falando o pecado na Bíblia é considerado prostituição, né? Todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, era prostituição diante de Deus, não é isso? Não, não é isso. Não. Prostituição aqui é prostituição. Aqui. Mas em outros casos, a Bíblia quando faz... Sim, há casos em que, por exemplo, lá em Oséias, por exemplo, servir a outros deuses é comparado à prostituição. Mas aqui, aqui tem a ver com os cultos idólatras, com a prostituição cultual. Eles cultuavam a Deus com prostituição e dizia que isso era culto. Então é impureza de ordem, de natureza sexual mesmo. Isso, então eles fazem culto com ídolos e com prostituição com conotação sexual. Então, você tem razão, às vezes a prostituição é um símbolo. Então, Israel lá em Oséias adorava outros deuses, e isso é chamado de prostituição. Mas aqui tem a ver com impureza mesmo. É literal. Fazendo, é um contraponto ao nome dela. Veja, você significa pura e você se prostitui. Então, veja só a incoerência. A anotação aqui, então, eu posso colocar que a prostituição aqui é literal. Prostituição. Número 4, a promessa. A promessa, para a gente fechar aqui. Versículos 26 e 29, ele apresenta duas promessas. Vamos ver aí, 26 a 29. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quais são as duas promessas para a igreja? Primeira, autoridade sobre as nações, versículos 26 e 27. O Novo Testamento já havia falado, Paulo fala em 1 Coríntios, que a igreja vai sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, as incrédulas. Então, é a autoridade para julgar. A segunda coisa é ser participante da estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Olhando para outros textos, a gente diz que essa estrela da manhã é Cristo. E esse privilégio, essa promessa é conhecer a Cristo na sua plenitude, na sua totalidade, como Ele é, com o seu corpo glorificado, com o corpo glorificado da ressurreição. Então, a estrutura é essa.
Ele se apresenta, ele elogia, ele critica e ele faz promessas. Esse é o capítulo 2, em que nós vimos as 4 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Como aplicação, para a gente fechar aqui, 2 versículos me chamaram a atenção e eu penso que esses 2 versículos devem mexer com a gente. Vamos ao primeiro, Apocalipse 2:4. Isso aqui, irmãos, apesar de ser conhecido, é muito forte para nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, se nós abandonarmos o primeiro amor, sabe o que vai acontecer? A gente vai deixar de vir para a igreja. Porque a gente vem aqui, não é porque o pastor é legal, a gente vem aqui porque nós amamos a Cristo. Se nós abandonamos o primeiro amor, nós vamos ter problema em relação à igreja, em relação a congregar, a estarmos juntos. Não abandonar o primeiro amor é aquele fogo quando você se converteu. Mas 30 anos já se passaram, eu não tenho mais aquele amor. Isso é um problema sério. E que nós não podemos abandonar o primeiro amor. Eu não sei se você lembra, mas a igreja de Éfeso, no dia da conversão, diz Atos 19 que eles pegaram todos os livros de magia, todos os livros, um valor financeiro enorme. Sabe o que eles fizeram? Tocaram fogo. Queimaram todos os livros. Sabe por quê? Porque o coração deles estava cheio de amor. E agora, o que Jesus diz 40 anos depois? Você não me ama mais. Você abandonou o primeiro amor. Lá atrás vocês colocam os livros e os queimam em praça pública. E agora? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Segundo versículo, que chama a nossa atenção, que é dos esmirnianos. Apocalipse 2:10, a parte B. Esse versículo está no meu certificado de profissão de fé, que eu fiz em 1998 e eu guardo até hoje. O versículo que colocaram lá acertadamente é isso aqui: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não morri ainda, certo? 1998 foi a minha pública profissão de fé. O pastor assinou lá, tudo certinho, tem esse versículo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a coroa da vida vai aparecer mais para frente. No capítulo 4 a gente vai ver a coroa aparecendo. O que Deus requer de nós, portanto, é, no capítulo 2, amor. Amor. O que mais que Ele quer? Fidelidade. Até quando? Até a morte. Então, esse aqui é o capítulo 2 que a gente viu. Eu tenho alguma pergunta aí, Emerson? Porque eu não estou conectado aqui mais. Não tem pergunta? O povo está aí ainda? Tá? Beleza. Então, nós não temos nenhuma pergunta sobre o capítulo 2, só relembrando aqui, né? Você tem a ilha de Pátimos, as igrejas ficavam na região, na Turquia. Então, a gente viu hoje Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Semana que vem, próximo estudo, eu queria pedir para vocês lerem o capítulo 3. Leiam o capítulo 3, tentem entender o que sobrou, o que restou para nós, seguindo aí a setinha. Nós vamos estudar 3 igrejas que sobraram: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, semana que vem, nós ainda vamos falar dos candeeiros. Nós vamos orar para encerrar. Eu queria pedir ao presbítero Milton que fizesse uma oração para nós encerrarmos o estudo de hoje. Por favor. Celeste Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque mais uma vez Tu nos preservaste a vida para que aqui estivéssemos nessa noite, onde viemos aprender mais uma unção da Tua palavra. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Amém. Também sou grato a Ti pelos cuidados que Tu tens para com todos os irmãos, mesmo aqueles que não vieram, mas que Tu está protegendo, guardando e livrando e dando uma semana de bênção. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu é um Pai de misericórdia e sempre está aos nossos lados, mesmo nós sendo imperfeitos e necessitando sempre dos Teus cuidados. Obrigado, Senhor,
pelo aprendizado de hoje. Ó Pai, agora que vamos nos retornar para os nossos lares, que Tu possa nos estar junto conosco, nos levando em paz e embaixo de Deus santos cuidados. Também queremos te agradecer pela vida de cada um daqueles irmãos que se encontram enfermos. Tu esteja visitando a cada um, dando cada uma saúde, esteja protegendo, guardando. Eu te peço especial pela vida do seu Assis, que amanhã passará pelo médico. Senhor, cuida daquela vida, ó Pai. É teu filho. Zela também o meu irmão, que estive visitando hoje à tarde. Esteja com ele, que ele possa sentir a tua mão santa sobre a vida deles. Abençoa o teu povo, cuida da tua igreja, guarda cada um, esteja livrando de algo que não te agrade, esteja protegendo a cada um dos teus filhos. Nos dá uma restante semana de bênção e que no domingo possamos estar aqui novamente com alegria para te cultuar em bem de Deus do Santo Nome. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados hoje para tudo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Você que nos assiste, desejamos a todos uma boa noite.